a Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui para NA Nenhuma das Alternativas para fazer um vídeo muito especial de The Handmaid's Tale. Mas antes, bom dia Brasil, boa tarde Itália. Vocês devem estar estranhando isso aqui. Eu tô aqui no Brasil, a Nath tá aí na Itália e a gente tá fazendo esse vídeo, tá fazendo essas gambiarra aqui pra gente poder comentar o final da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Bom, então esse vídeo é um teste, mas se funcionar, fica bom. A gente vai fazer isso mais vezes, com certeza. E a gente escolheu justamente essa série que é tão especial pra gente, né, pra começar aí a fazer esses comentários além Atlântico aí. Mas antes de começar esse vídeo, como vocês já sabem, não se esqueçam de se inscrever no canal e se gostar desse vídeo também, deixa um curtir aí pra gente, que isso é muito importante. E se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, corre lá e curte e também siga a gente no Instagram, que a gente posta bastante conteúdo legal lá também. Bom, como a gente vai falar aqui sobre a segunda temporada de The Handmaid's Tale, a gente vai falar com spoilers, então esteja avisado que a gente vai falar sobre tudo que aconteceu, inclusive o final da temporada. Bom, pra começar, eu só queria jogar aqui uma discussão pra gente, porque foi uma polêmica aí durante a temporada, principalmente no começo, e eu quero que a gente converse um pouco sobre isso, quero ver direito a opinião da Nath sobre. E aí, Handmaid's Tale virou um torture porn, tipo aquelas séries que fazem uso de violência, mais pra chocar, meio sem uma finalidade narrativa, é realmente pra chocar o espectador? Não, eu acho que não. Vindo de Handmaid's Tale, eu acho que não. Não sei se a gente, tem uma expectativa tão grande com a série, a gente gosta tanto e é tão boa, e eu não vejo isso como um apelo, porque não precisa. Eu acho que o conteúdo, ele já fala por si só, tá vindo aí desde a primeira temporada, tá se desenvolvendo toda essa questão, essa violência que começou de uma forma mais sutil e ela foi crescendo, mas eu acho que a história pediu isso mesmo, eu acho que tem essa necessidade da gente tá vendo aí até onde que tá chegando, porque a hora que a gente acha que, não, isso aqui já deu, nossa, que absurdo, já ficou super impressionado, vem Handmaids e mostra mais uma realidade e a gente fica chocado, mas assim, tá ali no nível de Handmaids, então a gente acaba esperando por isso mesmo e não fica tão chocado, sabe? É como se a gente já tivesse meio amortizado, assim, com tudo que a gente vai vendo, e aí aquilo é só mais alguma coisa que já, no fundo, dava pra esperar que fosse um absurdo mesmo, né? Depois de tudo que a gente tá vendo. Não, eu concordo com você. É que a gente passou de uma temporada que as coisas estavam sendo um pouquinho mais sutis pra algo um pouquinho mais escancarado. Mas é o que você falou, não é como se a gente não imaginasse que aquilo acontecesse. Vi muita gente falando sobre a cena que ela tira o negócio da orelha e tal, né, que ela dá uma arrancada ali, né. Mas então, é um tipo de coisa que não é exatamente o que ela faria, o que provavelmente a gente faria, sabe? Sim. E a série só foi um pouquinho mais explícita nesses pontos, mas poxa, a gente já via estupro desde a primeira temporada, desde o comecinho, mortes de pessoas que às vezes a série não mostrava e dessa vez ela mostrou um pouco mais, mas é tudo aquilo que tá acontecendo, só incomoda mais, né, a hora que a gente vê. Mas em nenhum momento eu achei que foi apelativo, nada, assim, eu não fiquei chocada no sentido negativo, assim, tipo, de ser ruim na série usar isso ou ser apelão. Eu acho que, sim, a gente continua tomando tapas e socos aí na cara, mas com coerência. O pessoal falou muito também sobre o fato da Ginny ter fugido lá no comecinho, né? E aí depois ela é capturada de volta. Mas ao mesmo tempo, se a Ginny simplesmente foge e, sei lá, vai pro Canadá e a história acabou... Exato, a gente sabe que não. Ainda mais... que vai demorar um pouquinho. Ainda mais no começo da temporada. E, bom, a gente vai discutir o final depois aqui, mas vamos pelos tópicos que a gente já tinha colocado aqui no roteiro. A gente tem a volta de duas personagens que a gente nem sabia se elas iam voltar ou não, né? Que é a Janine e a Emily. E elas mostram um pouquinho do lado das colônias pra gente, né? Que era um negócio que a gente já temia, aquilo, né? A expectativa péssima do que seria aquilo lá, e é tão ruim quanto a gente imaginava mesmo. E teve um crescimento do personagem da Emily, né, que a gente teve o flashback dela, que eu acho que foi um dos melhores episódios dessa temporada, eu gostei muito. Sim, muito emocionante. E eles conseguiram trabalhar bem, né, uma personagem que já era muito querida,
não deixaram toda essa coisa do desespero que ela sentiu no momento em que as coisas realmente ficaram feias, né? A gente tinha visto o lado da June, mas eu acho que ver o lado da Emily me chocou talvez até mais do que o da June, porque ela tava quase fugindo, né? Ela tava quase saindo lá no aeroporto com a esposa e com Sim. o filho. E eles foram e ela ficou, acho né? Que esse quase que foi que a gente, né, ficou revoltadíssima. Tipo, tava ali, era só... Sim. Subir aquela droga de escada rolante. Da Janine, o que eu tô vendo, assim, ela tá se conformando com a realidade que ela tá tendo. E você vê que algumas coisas ela fala, mas poderia ser pior. Então, assim, tudo bem acontecer isso. Porque podia ser muito pior. Então... É tipo Poliana, né? Não, mas vamos enxergar o lado bom das coisas, né? Sim. Olha só esse sol brilhando hoje. Não, mesmo nas colônias, né? Tipo, ela tava lá, mas tudo bem, a gente tá viva. Mas, meu, era melhor morrer do que ficar nessa vida. Na verdade, eu vejo essa coisa da Janine, tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Ao mesmo tempo, ela não tá se destruindo, ela talvez esteja fazendo isso pra ela se preservar, porque senão ela fica que nem a Emily, né? Sim. Surtando. Mas ao mesmo tempo é o que você falou, ela se resigna, né? Não, podia estar pior, então vamos aproveitar as coisas boas que temos. E não, o que você precisa é lutar contra isso. Exato. E aí a Emily já tá totalmente oposto a tudo isso. Tanto de coisa ruim que aconteceu na vida dela. E foi cada dia piorando mais e mais. E ela foi suportando, só que vai guardando aquilo. E aí a gente viu um arco aí começar, né? Lá nas colônias. E infelizmente ou felizmente, eu não sei o que ela achou disso no fundo, porque ela voltou, né, pro lugar que tinha destruído com ela de todas as formas. Sim. Inclusive fisicamente, né, que mutilaram ela, então ela foi obrigada a voltar para aquele ambiente. Então a gente é muito nítido assim o abalo psicológico que a Emily tá passando, só que ela tá guardando aquilo, né? E a gente sabe Sim. que algumas coisas quando são guardadas chega uma hora que estoura e O engraçado é que é justamente isso que eles fazem, né? É pra você guardar tudo. Você não tem válvula de escape ali, né? Você não pode confrontar nada. Então essa sociedade fala, você tem que se calar. Na verdade, você deveria aceitar e achar que tava tudo bem, que nem a sim, Shane. ainda achar bom, né? No fim, o que a gente viu essa temporada foi meio que uma destruição da mente da Emily, né? Ela tá, no final da temporada, ela tá absolutamente surtada. Ela tá totalmente fora de si. Acho que ela já tava indo, assim, pro caminho da loucura, quase. Talvez se fosse com outra personagem, pode ser que o fato dela ter ido por uma casa onde, né, no começo a gente não sabia o que achar daquele cara esquisitíssimo, Sim. um comportamento meio, né, duvidoso. Mas no fim a gente teve aí a resposta de que ele não ia fazer com que ela passasse pela cerimônia. Então, assim, se fosse outra personagem ou se ela não estivesse tão abalada, talvez isso seria uma coisa boa, né? Ela ia estar numa casa fazendo um papel, mas que na verdade não estaria acontecendo nenhum tipo de abuso e daria pra ela ir tocando aí por algum tempo. Só que foi com a Emily, então, como ela já estava, né, no nível mais alto aí de abalo, de desconforto, ela não aguentou e teve uma reação aí que também nos deixou um pouco chateadas, porque no fundo a gente gosta da tia Lídia, né? Com ressalva. Com mas ressalva, sim, assim. sim. Porque a tia também Lídia, ela também... Ela tá ali... tá todo mundo... Exato, tá tudo com a mente distorcido. perturbada. Então, agora eu fico na dúvida, será que esse personagem, esse cara aí, que no fundo a gente não entendeu direito qual é que é a dele... será que ele vai aparecer numa próxima temporada? Porque deu a impressão que pode ser que ele seja do Mayday, né? Pelo menos ele entrou em contato com o pessoal do Mayday pra mandar a Emily embora, né? Será que ele faz parte? Será que ele junto com ele, talvez eles iam de alguma forma aí ajudar o pessoal do Mayday? Não sei, assim, o que ele tava tentando com a Emily ali com ele? A gente não conseguiu entender. Ele não ia fazer ela passar pela cerimônia, mas por que ele trouxe ela pra casa dele? E ele
sabe de tudo da vida dela, né? Tipo, ele Sim. foi uma escolha a dedo mesmo. Ele pesquisou tudo, ele sabia Sim. quem que era ela e por isso que trouxe ela. Então, provavelmente tem algum motivo. Mas é estranho realmente porque se por um lado ele tá fazendo isso, por outro foi ele que deu origem lá nas colônias, que é o que, né, que é falado e a gente entende que foi isso. Ele que arquitetou... É o que a esposa dele diz, né? Então tá, eu acho que realmente foi só uma amostra aí. Eu imagino que na próxima temporada vai ter um desenvolvimento maior também desse personagem, porque não acho que ele apareceu à toa. Eu espero que sim. Até pra esclarecer exatamente isso pra gente, né? Se ele realmente criou as colônias, como que ele pode estar ajudando as aias aí, né? Em contato com o Mayday? Vai que ele criou as colônias e aí era pra ser uma coisa e aí deturparam. Talvez. Sim. Pode ser. E nessa segunda temporada foi inserida uma nova personagem que a gente gostou bastante também. Foi a mãe da Juni, a Holly. Uma personagem bem intensa também, que explicou aí um pouco, né, alguns comportamentos da Juni, que a gente viu aí a origem dela, que é uma mãe extremamente feminista, que ia pras ruas e organizava as mulheres para lutar pelos direitos. E a gente viu um pouco também a Juni se afastando disso, mas acho que no atual momento da vida dela, ela deve se martirizar um pouquinho de não ter tido a coragem que a mãe dela teve de lutar por algumas coisas que se perderam aí com essa nova realidade que ela tá vivendo. E todo esse contato aí entre as duas, essa dinâmica, né, que a gente foi vendo, teve resultado no fim da temporada, que foi num momento aí bem introspectivo da Juni, que é no parto da filhinha dela, que ela homenageou a mãe, dando o nome de Holly. E a gente tem aí uns flashbacks também que foi bem intenso, que mostra a Juni no parto da Hannah, e a mãe, né, tinha uma visão um pouquinho diferente dessa questão do trabalho do parto, de um parto mais humanizado, e a Juni já tinha uns medos, um pouco de receio, ela se sentia mais segura em ir para um hospital, e aí causou, né, toda uma conversa aí mais delicada entre elas. A Juni tinha receio de que a mãe nem ia no hospital visitá-la, mas que foi muito emocionante porque no fim, assim que ela consegue ter a Hannah, a mãe aparece e a gente vê o tanto que era importante a presença da mãe dela naquele momento. Então, junto com esses flashbacks, a Juni tá parindo ali sozinha, numa casa abandonada, sem todo aquele aparato, sem toda aquela segurança que ela sempre quis ter na hora do parto. Então a Juni tá ali num momento bem vulnerável e tendo que se virar sozinha. E nesse momento quem que ela lembra? Lembra da mãe, de tudo que a mãe falou pra ela no seu primeiro parto. E isso serve pra dar força ali pra ela, pra realmente fazer aquilo sozinha, porque não tinha outro jeito. E isso também foi bem emocionante, né, de assistir, ver aquele momento ali das duas, ela e a Holly, e tendo aí a interferência da mãe de alguma forma. Sim. Engraçado você falar que enquanto você tá falando, algumas coisas vêm na minha mente, assim. Acho que a mãe da Juni, ela representa a força que até então ela não tem. Nem pra lutar contra o sistema, nem pra... Sei lá, ela tenta fugir das situações porque ela tem receio. E é o que a gente vê a maior parte do tempo a Juni fazendo, né? E até na hora do parto, como ela tinha medo também de fazer um parto mais humanizado, como você falou, por mais que trouxesse benefícios pra ela e pra criança, ela tava com receio, ela queria lá todas as drogas possíveis. Ela quer mesmo anestesia, hospital, tudo que possa dar alguma segurança pra ela, só que ela tá num momento da vida dela que não tem mais segurança. E se ela não pegar essa força que a mãe dela trazia, ela simplesmente vai ou quebrar que nem a Emily, ou vai ter que aceitar as coisas que nem a Janine. Engraçado esse negócio da mãe dela, né, ir pras ruas e tal, né, se ela tivesse ido pras ruas também, talvez não tivesse feito diferença uma pessoa a mais nas ruas, mas se todo mundo tivesse essa mesma postura forte que nem a mãe dela, será que eles estariam nessa situação? Porque até lá na primeira temporada ela fala, né, aconteceram essas coisas, né, ou eles tomaram o governo, colocaram um estado aí de emergência, né, ninguém fez nada. Aí eles começaram a tirar o direito das mulheres, ninguém fez nada. Poucas pessoas estavam realmente fazendo alguma coisa. E aí chegou nesse ponto que agora realmente tá muito mais difícil. Mas ela tá encontrando essa força agora. E também nessa
questão da maternidade, o que é legal, né? Sim. E a homenagem da filha dela, colocar o nome da filha dela, o nome da mãe, eu acho que é bem isso, né? Ela quer essa força de novo, tanto pra ela quanto pra menina. Um outro ponto interessante aí nessa temporada que a gente teve, eu achei principalmente, foi aquele momento em que a Juni faz um memorial lá pra homenagear, de certa forma, aí, o pessoal que morreu lá na redação, que ela tava escondida, né? E ela faz oração ali, né? E é engraçado isso, porque eu acho que de todas as formas a série mostrou nessa temporada que eles não estão contra a religião, de forma alguma. Tanto que a própria Juni mostra uma espiritualidade, né? E sim essa visão distorcida. Ela tem ali a fé dela, que não tem nada a ver com a fé que tá sendo professada aí nessa sociedade, mas ela encontra força nisso também pra, de alguma forma, prestar respeito a outras pessoas que morreram. Então, ainda falando sobre essa questão de religião, de espiritualidade, foi inserida uma nova personagem, que foi a Eden, que é aquela garota de apenas 15 anos que foi forçada a casar com o Nick, e que ela vem também, né, de uma família que moldou ela para que se encaixasse nesse novo sistema e que fosse a esposa perfeita, a esposa, né, super temente a Deus, que seguia todas as regras. Com a Eden a gente teve também essa questão de inserir a religião, mas que também aí com o fechamento do arco dela veio uma outra questão sobre religião e Bíblia, que depois da morte da Eden, aí uma morte horrível e extremamente brutal, e a gente ficou bem chocada também com isso, mas a Juni descobre que ela tinha uma Bíblia escondida, e não era só uma Bíblia, né? Essa Bíblia tinha várias anotações, e essas anotações eram questionamentos da Eden, porque até então a gente via ela como uma menina extremamente religiosa, que seguia tudo certinho, que não questionava nada, né? Acreditava que aquilo era o correto, mas quando a Juni encontra essa Bíblia aí cheia de anotações, e ela mostra isso pra Serena, levantando essa questão, né, que a Eden, ela se questionava sobre várias coisas que estava escrito na palavra. A gente também tem uma outra visão. A Eden, apesar dela falar muito disso, o tempo todo querer fazer as coisas certas, e o regime impunha ali do que era ser religioso e do que era seguir Deus, no fundo ela se questionava tudo aquilo. Então ela só fazia porque alguém falou pra ela que tinha que fazer aquilo. Só que na verdade ela tinha suas próprias dúvidas aí. Mas eu acho, Nath, que ela acreditava, sim. É lógico, realmente, essa coisa das anotações pode ser que ela estivesse questionando ou só estudando, né? Na verdade, a questão... Então, porque a Juni, na hora que ela vai falar com a Serena, ela fala, ela estava tentando entender Deus. Sim. Ela estava tentando entender o que aquilo ali queria dizer. Então ela não simplesmente acatou tudo aquilo que falava. Sim. Ela tava indo por Entendeu? conta... Ela precisou ir atrás do livro, exato, e buscar no livro, que era a fonte aí de tudo que eles pregam, pra realmente entender se o que eles estavam falando e se o que ela, né, sempre ouviu era isso mesmo. A questão... Eu vi como... A questão é que ela não podia, né? Ela era proibida de ir atrás do livro, que é o que a Serena fala no final, mas... É a palavra, a gente tá seguindo essa palavra e nós somos proibidas de termos acesso a ela. E por conta disso e por conta aí de acreditar no amor, né? Lembrando que a Ida era uma menina de 15 anos, ela acaba pagando pato por conta disso, né? E acaba sendo morta. Mas eu acho que é mais uma vez... Eu relaciono também um pouco com essa coisa da cena do memorial, porque eu acho que é a série mais uma vez mostrando pra gente que não é que a religião tá errada, mas talvez a forma como as pessoas estão passando esses ensinamentos pras pessoas e impedindo elas de irem atrás por conta é que tá errado também. E tivemos aí mais uma personagem feminina ganhando destaque nessa temporada, que foi a Rita. Na verdade, se a gente analisar aí desde o início, né, desde a primeira temporada, o tanto que essa personagem cresceu, porque no começo mal se falava em Rita, mal se via Rita, e ela também não se comunicava muito com os outros integrantes ali da casa, mas aos pouquinhos ela foi aparecendo mais e foi se rebelando aí de certa forma, foi mostrando que, né, ela também não está feliz, obviamente, com tudo isso. E, em especial, aí no final da temporada, ela foi a responsável por unir aí todas as marcas que possibilitaram a fuga da Juni com a filha. Então, ela
também finalmente criou coragem, e todas as Martas também criaram coragem, porque, né, todas elas passam pela mesma situação e se arriscaram e montaram um belo de um plano de fuga aí, conseguiu acompanhar a Juni em busca da liberdade. Sim. O engraçado é que são personagens, as Martas principalmente, que são muito excluídas, né? Ninguém lembra das Martas, elas estão em segundo, terceiro, quarto plano ali. Talvez por ninguém ligar pra elas, que elas conseguiram fazer toda essa rede e possibilitar. Ninguém perde tempo olhando pras Martas. Ninguém vai prestar atenção, né, se algumas sumirem por alguns minutos. Sim, exatamente. Bom, a gente tem aí um pouco mais nessa temporada o complexo relacionamento entre a Serena e a Juni. Parece que tem uma hora que elas são aliadas, e aí a gente fica, uau, que legal, elas vão ser aliadas, vão se unir contra todo esse sistema. E aí, de repente, a Serena volta atrás. Ela é muito complexa, né? Ela tem realmente uns sentimentos muito... distorcidos. Ela ajudou a criar aquela sociedade, mas ao mesmo tempo ela também sofre nas mãos ali do Fred e dos outros homens. E ela joga tudo isso pra cima da Juni, né? A Juni é a válvula de escape dela. Serena de gêmeos, certeza. Certeza. E pior que ela consegue fazer isso com a gente também, né? Porque a gente também super gosta dela na hora que ela está lá toda envolvida. Aí daqui a pouco ela fala um não, aí a gente, safada, não sei o que você tá fazendo? Sim. Mas eu acho que essa temporada, principalmente o final dessa temporada, aliás, eu gostei muito do episódio final. Eu acho que a mensagem da série pra mim é isso que a gente viu nos momentos que a gente gosta da Serena e da Juni, nos momentos que a gente vê a Rita aí ganhando força, é a união. É a única forma delas combaterem isso que tá acontecendo, é se unindo. As Martas, as esposas, a gente vê lá as esposas todas preocupadas com o futuro das filhas delas, né? E as Martas também, toda essa ajuda que elas dão pra Juni. E se eles não se unirem, é o que a sociedade faz. Ela separa todo mundo fica quieto, ninguém pode conversar. Enquanto tá desse jeito, o negócio tá controlado. Mas a hora que eles resolvem ir contra o sistema, mesmo que eles, sei lá, sofram algum tipo de violência, eles estavam tão poderosos naquele último episódio que eles conseguiram. E eu acho que, pra mim, essa foi a grande mensagem da segunda temporada que eu achei incrível. E o último momento aí do final dessa temporada causou em nós um certo misto de emoções e sentimentos, porque a Juni, no momento que ela tinha pra ir embora, ela não foi, ela simplesmente entregou a filha dela pra Emily e resolveu ficar. Mas por que ela resolveu ficar? Né? Depois a gente passar aí um pouco de raiva, tipo, menina, vai embora, pelo amor de Deus, que você teve essa oportunidade. E aí depois disso a gente, né, na hora que ela baixa a cabeça, é o momento que a gente também teve ali de refletir o porquê que ela ficou. Quando ela levanta, né, com aquele olho humano de raiva, a gente entende que ela ficou por alguns motivos, né? Que um deles é, com certeza, a Hannah. Então ela não pode simplesmente ir embora, né, salvar uma filha e deixar a outra pra trás. Então ela precisa estar ali, porque afinal de contas, apesar da Moira e do Luke tá no Canadá a salvo, eles estão sem poder de nada. Eles não conseguem ajudar de forma nenhuma. Que a gente, né, até se iludiu um pouco com isso, achando que eles, por estarem seguros lá, ia conseguir ajudar de alguma forma, mas não. Percebeu que eles estão ali meio de mãos atadas. Então ela ficou pela Hannah e ficou pelas outras mulheres também, porque ela entendeu que se ela não tomar uma atitude, se ela não tentar unir aí e tentar fazer diferente, isso nunca vai mudar. Ela já teve ali uma conversa um pouquinho antes com o Fred, horrível. Nossa, sim. E acho que aquela conversa também ajudou ela a ver que não adianta, ele não vai mudar e a tendência é piorar, na verdade, a situação dela. Se ela não estiver ali presente, talvez isso nunca aconteça. Então a gente entende que ela precisou ficar. Sim. Ela tá num misto, acho que de força, que a gente tava falando aqui no vídeo, de vingança, talvez, mas eu acho que mais do que isso é dos laços que ela criou, dos laços que ela já tem com a Hannah. É o que você disse, você salva uma filha, mas vai deixar a outra lá. Qual seria a chance, talvez, dela resgatar a Hannah se ela saísse com a Holly? Talvez pouquíssimas, né? E eu acho que realmente esses laços que ela criou com as outras aias que estão passando pelas mesmas coisas que ela passou, a Rita, será que vão chegar aí nessa rede das Martas agora que, né, aconteceu essa fuga? O Nick, por mais que a gente questione às vezes esse relacionamento que eles têm aí, ele coloca sempre ela na frente dele, ele se coloca em perigo
pra salvar ela, né? Então ela criou também essa relação de carinho com ele. Ele é o pai da Holly. Então eu acho que tudo isso tá pesando na cabeça dela pra ela ficar ali. E tomara que ela tenha um plano. Não sei se ela tem. A última coisa que eu pensei, assim, eu, né, gente, fã de quadrinho, quando ela ficou lá, nossa, tomara que ela vire o Batman ou uma coisa assim, o Vigilante da Noite. Sai aí fazendo justiça. A gente sabe que não é isso, é Handmaid's Tale. Eu espero que ela realmente vá atrás de alguém que possa ajudar ela, talvez do Mayday, ou não sei, talvez das Martas. Eu não acredito que ela vai voltar pra casa. Talvez o Joseph dos Waterford. Agora, sim, né? talvez. Porque ela ficou olhando pra ele, né? Sim, é verdade. Então se ele ajudou então, talvez ela pense, ele tá disposto a ajudar a gente de alguma forma, né? Sim, é verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Pode ser que aí a gente encontra a importância desse cara na história, né? Pode ser. Eu tô com muitas expectativas pra próxima temporada. Eu acho que ela terminou de uma forma mais intensa do que a primeira, né? A primeira a gente ficou naquela dúvida, né? De, e aí, será que deu certo pra ela? Não deu? O dar certo seria a fuga, né? Sim. E agora... Eu não sei como que ela vai explicar o sumiço da Holly. Mas eu acho que ela não vai voltar pra casa. Será? Dos Waterford. Eu acho que não. Como que ela explicaria? Então, é isso que é a questão agora. Como que apareceu Porque um carro sabe. e me roubar? Então, na verdade, porque a hora que o Nick se coloca na frente dele e ameaça, né? Tipo, olha o que eu tenho aqui. E não vai passar. Então ele já entendeu o que estava acontecendo. Ele não é besta. Sim. Então, não, realmente, eu infelizmente. acho que ela não vai dar pra voltar pra casa, não. Não, ela vai ter que agir nas sombras, eu acho. Mas fica, acho que então, esse sentimento gostoso pra terceira temporada. Esse sentimento de força e de luta e de... Vocês conseguem. Exato. Vocês conseguem ir contra esse sistema. É só organizar direitinho. Que vai dar certo. Mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal a gente poder aí por vídeo conversar e fazer esses comentários de Handmaid's Tale. E então, comentem aí se vocês também curtiram, se vocês gostarem. E, né, a gente vai continuar fazendo isso também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, escreve nos comentários, segue a gente e faz tudo.